Volta a falar do tiroteio que terminou com 2 bandidos baleados na zona norte do Rio. Olha, um agente do Degase, ele reagiu a um assalto. Foi o verdadeiro faroeste da zona norte. Acompanhe comigo aí, ó. Veja só o que aconteceu. Tiroteio no meio da rua. E os detalhes a gente vai conhecer agora. Lúcio Castro. Bom dia, Lúcio. Oi, Marinho, é isso mesmo. Bom dia para você, bom dia a todos ligados no RJ no ar. Tudo isso, Marinho, foi gravado por câmeras de segurança. Esse caso aconteceu na rua Santos Chitara, que fica aqui no Meier, na zona norte do Rio. O piloto descia por essa rua, até então era um piloto que estava com capacete, tudo normal. Quando, de repente, ele foi interceptado por 2 criminosos numa motocicleta. A abordagem foi feita exatamente neste ponto da rua Santos Chitara. Num primeiro momento, Marinho, esse piloto parou, se rendeu. Ele tinha uma arma apontada por um garupa que estava na moto dos criminosos a todo tempo. E aí o que aconteceu, Marinho? Quando o piloto abandonou a moto e aí foi abordar essa vítima, a vítima não perdeu tempo, sacou a arma da cintura e atirou. Foi aí que os bandidos descobriram que, na verdade, esse piloto anônimo era um agente do Degase. Nesse tiroteio, Marinho, esse carro acabou no fogo cruzado. Os vidros estão cobertos agora porque acabaram completamente destruídos pelas balas. Os bandidos, quando eles foram alvo da reação desse agente, eles tentaram correr, ao mesmo tempo em que também atiraram em direção ao agente do Degase. A gente observa aqui, Marinho, desse lado da rua Santos Chitara, a gente vai passando com calma aqui porque a movimentação está começando e tem muita gente saindo de casa. Olha só. Ainda tem muitas marcas do tiroteio, projéteis estão espalhados pelo chão. Conforme os moradores aqui, foram cerca de 30 disparos. Muita gente estava em casa, se preparando para descansar ao longo da noite, quando esta tentativa de assalto aconteceu. As marcas não estão apenas aqui na calçada não, viu? Andando um pouco mais, olha só, ó, tiros também foram disparados nessa direção aqui. Tem tiro ali no muro, descendo um pouquinho mais. Tem tiro aqui nesse portão e não terminou não, viu? Ainda tem marcas no portão da garagem deste morador. Por sorte, Marinho, ninguém foi ferido por alguma bala perdida, algo assim. Durante esse intenso tiroteio em que o agente do Degase reagiu, ele acabou atingindo os 2 criminosos. Eles se dividiram na fuga. Um desceu nessa direção, correndo a pé, e o segundo foi naquela rua ali. Mas esses criminosos precisaram de atendimento médico. A polícia militar foi acionada, já sabia que eles estavam feridos. E aí, durante uma ronda em hospitais, o Lucas Mendonça Moreira, de 21 anos, acabou sendo localizado no Hospital Salgado Filho, no Meier. Quando ele deu entrada, num primeiro momento, ele disse o seguinte, que ele estava passando aqui pela rua Santos Chitara, quando aconteceu um tiroteio, e aí ele foi alvo de uma bala perdida. Mas confrontando as informações que foram dadas pelo Lucas e também ouvindo o depoimento de testemunhas, ele acabou sendo identificado e preso em flagrante, Marinho. Quer dizer, então, que é bem tática de bandido, né? O cara é baleado, chega no hospital, inventa uma história. E até porque, analisando essas imagens, hein, Lúcio, tinha outras pessoas ali na hora em que aconteceu esse tiroteio, na hora em que aconteceu esse confronto. Quer dizer, não era todo mundo bandido que estava ali, não. Então, de repente, esse criminoso, ele tentou se passar pelos pedestres que estavam ali na hora que começou o tiroteio. Exatamente, Marinho, porque ao mesmo tempo em que acontecia esse assalto aqui na rua Santos Chitara, que fica na região do Meier, Todos os Santos, um pouco mais ali abaixo, tinha um entregador, ele estava batendo num portão, ele ia entregar um lanche e um morador também estava caminhando. E essas 2 pessoas, quando perceberam o tiroteio, correram imediatamente e tentaram se proteger. E aí até uma das imagens das câmeras de segurança mostra essas 2 pessoas, esses 2 inocentes correndo, e daí a pouco o bandido passa correndo também. Então, como ele sabia
que havia mais pessoas nas ruas e precisou de atendimento médico, ele chegou no hospital dando essa versão de que ele, na verdade, era uma vítima de uma bala perdida, Marinho. Esse agente do Degás, ele também teve uma lesão no braço, precisou de atendimento, mas passa bem, já foi liberado e está se recuperando em casa. Pessoal, vamos ver as imagens aqui, porque é impressionante. Olha só o que aconteceu. Olha lá, ali já o confronto, agora o momento da correria. E ali, dois inocentes primeiro e depois o bandido. Aí começa a correria, o agente do Degás, ele estava de moto, quando foi surpreendido por uma tentativa de assalto. Num primeiro momento, ele até desembarca da moto e dá a entender que estava se rendendo. Aí os bandidos acham que vão levar a melhor, só que de repente ele reage, aí o tiroteio. Agora a abordagem, presta atenção, olha só. O criminoso vem apontando a arma e o agente, ele desembarca da moto. Ok, estou entregando, tudo bem, perdi. E ele vai para trás do poste. É quando ele saca a arma e começa a atirar. E aí sim, veja o que acontece aí em seguida. Olha lá, os bandidos tentam fugir, aí ele caiu da moto que tinha acabado de roubar e o agente do Degás vai atrás, ali em outro ângulo. Veja aí, o criminoso cai no chão, acontece a correria. E aí, logo em seguida, você tem também inocentes que estavam passando por ali, acabaram aí, enfim, no meio dessa confusão toda. Agora, é uma área que também é muito arborizada, hein? E é importante a gente destacar uma coisa, hein, ô Lúcio Castro? É importante também a poda de árvores, porque numa região onde a iluminação é precária, aí até que nem tanto. Mas do outro lado a gente vê que tem muitas árvores. Então, numa área onde você tem ali uma iluminação difícil, bandido também se aproveita disso para praticar assalto. Olha aí quantas árvores aí. Pois é, Marinho, eu chamo a atenção também para o seguinte, além das árvores, é uma rua que tem uma vegetação muito intensa, olha só como são as casas. Aqui do lado esquerdo do vídeo, a gente tem uma casa que tem uma grade bastante elevada, tem cercas cortantes, câmeras de segurança, tudo isso para tentar impedir, dificultar a ação dos criminosos. Mas nem assim eles têm medo de agir não, tanto que esse assalto aconteceu no momento em que o agente do Degás estava voltando para casa. Ele estava na moto ali, aparentemente era um piloto comum, e quando foi abordado, ele teve aquela reação imediata, o instinto de não reagir. Ele entregou a moto, ficou observando tudo o que acontecia, mas no momento em que o comparsa chegou para rendê-lo, ele não teve chances. Ele sacou a arma da cintura e começou a disparar até para proteger a própria vida, Marinho. Obrigado, Lúcio Castro. A gente já observa que tem um reforço policial aí na região. Vamos ver como é que fica. Bom, tem que encontrar todos os bandidos que estavam envolvidos nesse caso aí. Já tem um baleado que foi procurar atendimento no hospital e aí acabou recebendo voz de prisão. 6 horas.